Fala galera, Daniel Piaia aqui com vocês novamente. Venho trazer uma atualização do preço do Bitcoin com a nossa análise técnica baseada em fractais da tendência. E se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu gravei 2 vídeos onde mostro passo a passo como identificar a tendência, né, dentro desses fractais, que são os tempos do gráfico, para você mesmo poder fazer suas operações, né, e sair lucrativo nas suas operações. É uma análise muito simples, onde não tem indicador nenhum, para você identificar o básico de como entender a análise técnica, de como interpretar corretamente a movimentação de preço dos gráficos. Logo mais eu vou inserir indicadores que vão só somar na nossa análise. Isso vai facilitar a nossa maneira de interpretar. Porém, o básico é o que faz sentido para a gente, o básico é que traz toda a informação, e a nossa informação básica, baseada no mensal, é que estamos em tendência de baixa ainda e acabamos de encontrar o nosso fundo descendente com relação ao fundo anterior. E quando a gente encontra um fundo, a gente parte para poder rastrear a tendência numa formação de um topo. No caso de uma tendência de baixa, se a gente fez um fundo descendente, automaticamente a gente busca por um topo descendente. E onde esse topo pode ser formado? No mensal não tem informação suficiente ainda, né? Para isso, acabamos de inverter a tendência aqui no semanal, né, com o nosso pivô de alta, logo mais eu vou mostrar. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: caso a gente forme esse topo nessa região, maior probabilidade de continuação da nossa tendência de baixa. O que vai invalidar a nossa tendência de baixa aqui no nosso mensal? Quando a gente formar um topo descendente ou ascendente, né? Mas principalmente quando a gente formar o nosso fundo ascendente com relação ao anterior, a gente já vai ficar com a luz amarela acesa. Quando a gente romper o topo anterior, a gente tem a nossa inversão da tendência. Então a gente pode ter uma tendência de alta aqui no mensal. Mas ela está para acontecer? Muito longe de acontecer. Ela ainda pode romper o topo anterior, né? E já formar de cara um topo ascendente, formar nosso fundo, inverter para cima. Porém, essa é a menor das probabilidades, né? A gente ainda precisa rastrear muitas coisas aqui ainda para poder identificar o nosso topo descendente no mensal. Bom, vamos no semanal para a gente poder entender o que está acontecendo nele neste momento do preço. Então a gente sabe que aqui no semanal a gente vinha de uma tendência de baixa, onde o preço vinha fazendo topos e fundos descendentes, encontramos o nosso fundo, fizemos mais um topo descendente e aquilo que eu falei para vocês no mensal, fizemos o nosso fundo ascendente com relação ao fundo anterior e rompemos o nosso topo descendente. Este movimento a gente considera como um pivô de alta, o início de uma tendência de alta. E a gente gostaria de dar credibilidade para essa tendência quando a gente começar a ver topos e fundos ascendentes sendo formados, né? Então a gente ainda está num passo da tendência onde tem muita coisa para acontecer ainda, né? Então, mas a gente já tem bastante informação aqui para poder entrar dentro da hierarquia das tendências aqui, né? Que no caso do semanal seria o diário, para a gente ver se a gente já tem aqui uma inversão de tendência no diário. Mas eu não posso sair do semanal sem ver aqui metade dessa informação que eu preciso ter no diário. No caso, no semanal, a metade da informação seria o rompimento de mínima, né? Todo topo tem um rompimento de mínima. Aqui eu tenho rompimento de mínima, rompimento de mínima, rompimento de mínima, e eu preciso ver aqui também rompimento de mínima. Não tem ainda, mas eu preciso adentrar os tempos gráficos para poder identificar se esse topo já está sendo formado, né? E então vamos fazer isso. Para o topo do semanal ser formado, eu preciso ver aqui no diário um pivô de baixa,
mas eu não tenho isso ainda. Eu tenho uma tendência de alta aqui no diário, onde o preço já começa a demonstrar aqui uma fragilidade em continuar subindo, né? O preço ele deu uma esticada muito forte, onde a gente formou aqui o nosso fundo ascendente. Agora precisamos formar o nosso topo ascendente, né? E a gente já tem algumas informações aqui, olhando para o diário, que já mostram para a gente uma certa fragilidade. Uma coisa muito importante é que o preço já deu uma esticada muito forte, touros já demandaram muita força para esse movimento. Precisamos já formar um topo ascendente para não fragilizar muito essa tendência, porque se o preço sobe muito sem uma tendência definida, em algum momento ele vai precisar descer muito também, né? Para a gente ver se essa tendência vai continuar ou não. Então, se o preço sobe com uma tendência muito saudável, a gente já tem bastante informação para dizer que essa tendência vai continuar. Então, aqui no nosso diário, já começa a demonstrar certa fragilidade, porque a gente fez um fundo, né? E agora a gente rompeu o topo anterior já com uma característica que sem muita tendência, uma confusão de preço, o preço muito lateralizado, né? Se entrar nos tempos menores, a gente vai ver padrão de equilíbrio. Então, numa tendência de alta, eu não gostaria de ver isso. Então, aqui o nosso topo, nossa região de topo, tem bastante informação que a gente já vê que os touros estão fragilizados na tendência, os ursos estão já defendendo a ponto de um ataque. Então a gente precisa entender se os ursos já estão atacando, se os touros estão apenas descansando para continuar essa tendência. Não é saudável romper topo sem continuação, né? Então o que a gente faz? A gente entra por 4 horas para poder identificar aqui como que o preço está se comportando. Então o que a gente vê aqui no 4 horas? Uma tendência já fragilizada. O preço não conseguiu esticar, fazer uma nova movimentação expressiva para cima. Ó, o preço veio, formou uma base, sofreu resistência depois desse ponto, conseguiu formar um suporte depois deste ponto aqui do gráfico, rompeu, voltou, não deu continuidade a este rompimento aqui. Tá para ficar bonitinho. Não deu continuidade para este movimento, né? E agora rompeu novamente, não está continuando, tem uma leve rompida, não está continuando. Então ele já mostra desde o diário fragilidade. Aqui a gente consegue, ainda no 4 horas, identificar essa fragilidade com mais detalhes, né? O que o preço precisa fazer para não mostrar mais fragilidade, né? 4 horas ele fez uma pernada interessante aqui, né? Então é possível que ele encontre um fundo distante do anterior para romper essa região, porque os touros precisam romper essa região com bastante energia para poder se distanciar deste conflito e formar bases mais sólidas, com uma visibilidade a ponto de chamar mais compradores, né, para dar crédito para a tendência. Não é o que a gente está vendo nesse momento, mas ele pode acontecer ainda, né? Como eu falei para vocês lá atrás, o diário precisa de um topo descendente, então é muito natural que a gente veja aqui no 4 horas, um topo ascendente, né, no diário. Então é muito natural que a gente veja no 4 horas um pivô de baixa, né? Esse pivô de baixa, ele vai formar nosso topo no diário, desde que o diário rompa uma mínima, né? E a gente espera ver também, depois do nosso pivô,
o nosso pivô de alta para dar continuidade na tendência, né? Mas aí vamos voltar no diário para a gente entender onde estão as bases de preço e a gente vê quais os obstáculos que o preço tem para a continuidade da tendência ou para montar novas bases de preço, a fim de talvez inverter a tendência do diário. Será que a gente está próximo de acontecer isso? Então vamos abrir um pouco o nosso gráfico aqui para identificar. Ó, aqui é um ponto do semanal, onde a gente teve um evento gráfico, a gente fez um topo descendente aqui no semanal. E o preço está chegando já nessa região, é uma região propícia a um ataque dos ursos, porque os ursos já estão demonstrando uma certa defesa nessa região. Quanto mais se aproxima, mais o preço é pressionado pelos ursos. E a gente sabe que os touros já demandaram uma força muito grande até esse ponto. O nosso fundo do diário está aqui, é o nosso fundo ascendente. O nosso fundo está muito próximo do preço nesse momento. Então os touros, para eles continuarem com essa tendência de alta, eles precisam formar um fundo, né, acima do anterior, em qualquer região dessas, e romper tudo para cima, né, para eliminarem os ursos e continuarem com a tendência de alta muito saudável, né, mas a gente sabe que essa força que eles demandaram já é muito para a gente sempre identificar aqui, sempre querer ver no gráfico uma tendência de alta infinita. Então, o que a gente gostaria de ver aqui, até para a saúde da tendência no diário? Formar um topo, pode até romper o fundo anterior, né? E continuar com a tendência. Mas se romper o fundo anterior, a gente já abre brecha para que o próprio diário forme nosso pivô de baixa e forme o nosso topo ascendente no semanal. Formando o nosso topo ascendente no semanal, a gente tem o fundo do nosso semanal lá embaixo. Então o preço tem todo, se a gente formar um topo aqui, o preço tem um espaço muito saudável ainda para a continuidade da tendência. Ele pode fazer esse movimento, né? Porém, quanto mais se aproximar do fundo, mais maior a chance de formar um topo descendente, né? Mas por enquanto a gente ainda está na formação do nosso topo do diário, né? A maior probabilidade que a gente venha fazer aqui, não sei se é nesse movimento, já vimos uma fragilidade, o nosso topo do diário para o possível topo no semanal. Então é isso, né? Espero ter contribuído novamente com vocês, né? Para continuidade dos nossos vídeos no domingo. Né? Então, no próximo domingo eu venho trazer para vocês mais ferramentas para poder identificar aqui as maiores probabilidades de movimentação do preço, a fim de somar para vocês uma autonomia na hora de fazer suas próprias análises. Tá bom? Então um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima.